Olá! Este é o canal Guerra de Mundos. Neste vídeo, mais duguinismo. Num post publicado na semana passada em sua página do Facebook, o professor Alexandre Dugin afirma: os americanos estão nas mãos de um grupo de terroristas extremistas. Estes não são verdadeiros americanos. Eles não compartilham dos reais e profundos valores americanos. Eles sacrificam a América aos interesses de uma oligarquia financeira internacional e global. É no mínimo estranho que ele agora diga isso, pois essa foi precisamente a tese que defendi no debate que tive com ele, e contra a qual ele esperneou o quanto pôde, insistindo na balela de que o globalismo é a expressão do interesse nacional americano. O livro que transcreve o debate na íntegra levou o título de Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, precisamente porque esse era o ponto crucial da nossa divergência. A nova ordem mundial é o poderio americano expandindo-se para dominar o mundo, ou é, ao contrário, uma estratégia para demolir a nação americana e subjugá-la aos seus principais inimigos? Ao ver finalmente a luz, o professor Dugin poderia pelo menos ter tido a gentileza de reconhecer que não a enxergou por iniciativa própria, mas que foi levado a isso a contragosto, pelas razões mais fortes dadas pelo seu adversário. Mas, ele teve motivos muito sérios para infringir tão patentemente as regras da concorrência intelectual. Ao contrário deste articulista, o professor Dugin não é um escritor independente, empenhado tão somente em tentar orientar-se na confusão do mundo. É um ideólogo e um líder, o condutor de um movimento político mundial apoiado e subsidiado pelo governo russo. O objetivo desse movimento é declaradamente destruir a aliança Estados Unidos-Inglaterra-Israel, e impor o domínio russo a todo o planeta, tudo sob as vestes de um hipotético e simbólico Império Eurasiano. É por isso mesmo que o professor Dugin, ao endossar finalmente as palavras de que discordava, não pode confessar de quem as ouviu. Se o fizesse, teria de lhes dar o sentido que tinham na emissão originária. Mas, em vez disso, ele quer usá-las para os seus próprios fins, que continuam incompatíveis com as convicções do seu adversário. Noutros termos, se ele não conseguiu derrotar o oponente, vai tentar tirar proveito da vitória deste, fingindo que foi sua própria. Para isso o professor Dugin tira, das palavras que repete, uma conclusão que, parecendo imitar, na verdade, inverte a que elas impunham originalmente. As forças anti-americanas que dominam a América, prossegue ele, subsidiam o wahhabismo, o terrorismo, Israel, os neonazistas ucranianos e os trotskistas. Vamos por partes. 1. Os wahhabis são a classe dominante da Arábia Saudita. Ninguém os subsidia. Eles é que subsidiaram a carreira de Barack Hussein Obama, compraram boa parte da grande mídia norte-americana e atualmente são praticamente os donos de metade da cidade de Nova York. É o presidente americano que se prosterna ante o rei saudita, e não ao inverso. Os wahhabis são parte integrante da elite anti-americana que hoje persegue e marginaliza os cristãos e que favorece a ascensão islâmica por todos os meios possíveis e imagináveis. 2. É verdade que essa elite financia os trotskistas, mas não só eles, financia toda a sorte de movimentos esquerdistas e anti-americanos, inclusive aqueles que o eurasianismo procura agora seduzir para disputar com os globalistas quem destrói mais depressa os Estados Unidos. 3. Também é verdade que a elite globalista financia movimentos terroristas. Porém, entre estes se incluem aqueles que têm excelentes relações com a Rússia, como por exemplo o Hamas. Onde quer que se prenda um terrorista islâmico, ele tem invariavelmente na mão uma arma russa, ou às vezes chinesa. 4. Os americanos obviamente apoiam a rebelião ucraniana, mas até agora não surgiu nenhuma prova razoável de que os tais grupos neonazistas tenham sido criados ou subsidiados pela CIA. Ao contrário, criar esses grupos, infiltrá-los em nações adversárias e em seguida choramingar que apenas está se defendendo contra uma agressão nazista, é uma velha e clássica especialidade da KGB e dos serviços secretos dos antigos países satélites. O tempo vai dizer de onde surgiram os neonazistas ucranianos. Por enquanto, o que não faz sentido é acreditar, a priori, na propaganda russa. 5. Israel. Nos Estados Unidos até as crianças sabem que a política globalista da dupla Obamacare é isolar Israel e dar mão forte aos palestinos.
Quem luta para restaurar a aliança Estados Unidos-Israel são justamente os cristãos conservadores apegados aos reais e profundos valores americanos, hoje tão achincalhados pelo establishment. Em suma, na sua luta pelo domínio do mundo, os globalistas ocidentais e o Império Eurasiano estão de pleno acordo em um ponto. Eles querem tirar do caminho a América e Israel. De acordo com o apóstolo do eurasianismo, dá na mesma fazer isso culpando a nação americana pelos desvarios dos globalistas que a exploram, ou, pelo contrário, fingir protegê-la deles para com isso jogá-la contra Israel. Obrigado por assistir. Fique com Deus.